Fala pessoal, beleza? Então, continuando aqui a nossa prática de montagem do caminho de dados, tá? Vou fazer algumas alteraçõezinhas para a gente poder carregar na memória ROM um programa, né? Esse caminho de dados que a gente fez até agora, ele só vai poder executar instruções bem simples, então ele não vai poder executar instruções com constantes, também não vai poder executar desvios, também não vai poder executar operações com a memória de RAM, porque não tem memória RAM ainda nesse circuito, tá? Mas ele já dá uma ideia de como é o funcionamento dele. Então, antes da gente carregar o programa, eu preciso finalizar algumas coisinhas que ficaram faltando do vídeo anterior. Primeiro, eu tenho que colocar aqui um sinal de controle para habilitar a escrita, né? Então, esse sinal de controle é o sinal de controle read/write, e eu vou adicioná-lo aqui para a gente poder controlar a escrita no registrador. Então, para fazer isso, eu vou pegar aqui uma entrada, vou colocá-la bem aqui, né? Vou usar aqui as setas direcionais para mudar a posição dela e vou ligar aqui no WF. Ficou feio, mas ficou bom. Eu vou mudar o rótulo dela, né, para ser o read/write, tá? Pronto. Aqui eu tenho que ligar a entrada de clock do meu para o meu circuito. O clock dessa parte do circuito é o mesmo que está aqui no registrador, porque só existe um clock no meu circuito, tá? Eu poderia traçar uma trilha, né, até lá, um caminho até lá, só que ia ficar muito feio. O Model Sim, ele tem uma funcionalidade que permite a gente resolver isso. Eu vou fazer. Eu vou pegar aqui a minha entrada de clock e eu vou ligar aqui. Vou lá em conexão, tem a opção túnel. Eu vou usar o túnel, né? Então o túnel é como ele fala mesmo. Eu vou poder criar um túnel entre algumas partes do meu circuito. E eu vou ligar outro túnel aqui, mudar a posição dele. E aí eu vou pôr os dois túneis com o mesmo nome. Então dessa maneira, né? CLK, que é o clock, né? Dessa maneira, onde aparecer um túnel com CLK, essas posições vão estar ligadas, né, no mesmo ponto, tá? Eu não preciso traçar aqueles fios todos pelo meu circuito. E isso serve, né, claro, vou botar o túnel aqui no registrador aqui PC. Isso serve para todos os sinais que vocês quiserem fazer, tá? Então, por exemplo, esses sinais de controle, né, o read/write, o read/dest, o allo-op, deixa eu botar esse read/dest aqui em maiúsculo, a primeira parte dele, só para ficar legal. Você também pode criá-los com túneis. Assim você teria todos os sinais de controle aqui na região aqui da sua folha de trabalho, e às vezes fica mais fácil da gente trabalhar dessa maneira, tá? Então, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou adicionar um código aqui na minha memória de programa, né? Então, eu seleciono o componente, aí vai aparecer aqui, eu posso clicar, que é Click to Edit, né? Na verdade, eu deveria conseguir editar aqui. Tá aparecendo, não, desculpa. É que tá aparecendo a janela aqui na outra aba, aqui não dá pra ver, tá aqui a janela, tá? Então essa janelinha aqui, ela não tá aparecendo pra vocês, eu vou mudar aqui no software que faz a captura do vídeo aqui, né? Essa janelinha aqui, ela permite que a gente carregue um programa. Então vou clicar aqui em Load Program. E aí ele vai abrir uma outra janela para a gente poder carregar o programa. Esse programinha, tá, que eu vou carregar, é um programa que vocês têm como exemplo lá no código de vocês, tá? Eu coloquei lá um programinha para vocês, que vocês podem, no roteiro da prática, né? Vocês podem utilizá-lo. Vocês vão ver que o programinha que está no roteiro da prática, não vou mostrar aqui, vai dar muito trabalho para mostrar, ele não segue as instruções do MIPS como vocês aprenderam, né? Ele tem umas diferençazinhas. Por quê? Porque ele não vai aceitar você nomear os registradores, você vai ter que utilizar números para representar os registradores, né? Mas lá no site do simulador, né, do curso lá de Cornell,
eles têm lá mostrando quais são as instruções que ele aceita. Então, vocês depois dão uma passadinha lá. O link do site tem lá na prática, né? Então, vocês já sabem qual é. E aí, vocês podem utilizá-lo, tá? Pronto, eu carreguei o programa, vocês estão vendo aí, né? Então, tem 3 instruções. Ele mostra o binário e aqui ele mostra o valor em assembly. Esse valor em assembly é o valor, né? São as instruções que vocês têm que escrever lá no arquivo de texto. Então, eu não tenho como colocar o nome do registrador, eu tenho que utilizar só o endereço dele. Então essas são 3 instruções básicas, tá? Então eu carreguei, dá o programa, vou fechar aqui a janela, vou fechar a janela, e aí quando eu faço isso, né? Fechar aqui a janela, quando eu faço isso, esse programinha, ele já vai aparecer lá no LoadSim, aqui na minha aba. O que acontece? Da forma que a gente fez até agora, o nosso circuito ele funcionaria para fazer instruções bem simples, tá? Deixa eu dar um reset aqui primeiro. Então ele conseguiria executar essas instruções, a gente consegue ver as instruções sendo executadas. Para facilitar a nossa visualização dessas instruções, eu vou adicionar ao longo do circuito, só para ficar claro, né? Algumas saídas, tá? Essas saídas vão servir para a gente poder visualizar os valores. Então, por exemplo, vou colocar aqui uma saída aqui nos 2 registradores, no RA e no RB, e no RW, que são os registradores que a gente utiliza para poder realizar as operações, tá? Tá dando um erro ali porque eu não alterei ainda o tamanho dos registradores, eu vou alterar depois, certo? Não se preocupe. Então, vou alterar agora para dizer que essa saída aqui tem 5 bits, que é o tamanho do registrador. Essa aqui também tem 5 bits, que é o tamanho do endereço do registrador, desculpa. E essa aqui também tem 5 bits. Para facilitar mais ainda, eu vou mexer aqui a base, colocar aqui a base aqui, que vai apresentar os valores. É um número decimal sem sinal, tá? Então, a gente vai conseguir ver os valores que ele apresenta, tá? Decimal sem sinal, ok? E aqui eu posso também colocar uma saidinha dessa aqui para a gente poder ver o valor que ele vai ler. Então vou colocar um aqui, ele vai reclamar também, ele tem que ter 32 bits, e eu vou alterar também para decimal sem sinal e vou colocar uma outra saída. Ela tá meio sem espaço aqui para a gente ver o registrador B. Mas vou colocar aqui também, a gente vai conseguir ver de qualquer forma, tá? Vai ficar meio bagunçado, mas se vocês forem fazer aí no de vocês, vocês fazem direitinho. Estou fazendo aqui, pronto. Então a gente vê os 2 valores, certo? O que a gente vê aqui, tá? Primeiro de tudo, o valor do PC, que é aqui na saída, ele está em 0. Então quando ele está em 0, esse 0 ele vai vir aqui para minha memória de programa e eu vou endereçar o valor da primeira palavra que está registrada nessa memória de programa. Essa palavra corresponde a essa instrução ADDU, que é a soma sem sinal, na qual o resultado dessa soma tem que vir para o registrador 8. O primeiro operando da soma é o registrador 9 e o segundo é o registrador 10. Normalmente, a unidade de controle, quando ela lê a primeira instrução, ela vai pegar o código de operação dessa instrução, né, o opcode, para saber que instrução é essa, para saber como proceder. Se vocês lembram lá do formato de instruções do MIPS, o opcode do MIPS ele tem 6 bits. Né? Eles são os 6 bits mais significativos, né, do 31 ao 26, que são esses bits aqui. Ó. Esses bits aqui desse campo deveriam ir lá para a unidade de controle. Só que até agora a gente não desenvolveu a unidade de controle ainda. Isso vai ser feito posteriormente nos próximos vídeos e vocês vão fazer também em casa. No caso, nós temos que ser a unidade de controle aqui do sistema para poder fazer funcioná-lo. Tá? Então o que acontece? Nós vamos ter que determinar o valor do sinal de controle. Então o primeiro sinal de controle que eu vou aqui manipular é esse aqui desse multiplexador. Então eu sei pela instrução que o endereço que tem que ser, o registrador que tem que ser escrito é o registrador 8. Se a gente perceber aqui, ó, na forma atual está o 10. Por quê? Porque o meu MUX está selecionando esse valor aqui. Então eu vou ter que modificar aqui o regdest
jogando em 1, e aí ele começa a selecionar o registrador 8. Essa instrução é a instrução que escreveria no registrador. Então, meu reg-write tem que estar em 1, certo? Dessa maneira, ele já lê o registrador A, que é o 9, e o registrador B, que é o 10. Põe aqui. Aqui eu tenho que configurar o meu ALUOP para que ele faça a operação de soma. Então, lá no site que tem no roteiro, vocês têm todas as configurações do ALUOP, quais são os valores que vocês precisam colocar para que ele faça uma soma. É igual os valores que tem no livro, né, lá no Patterson. Então, vocês podem utilizá-lo. Aqui ele já faz a operação e já coloca o valor. Como todos os registradores estão em 0, independente da operação que eu fizer, soma, subtração, o que for, sempre vai dar 0 o resultado. Tá? Então, nesse caso aqui, enquanto a gente não implementar o nosso caminho de dados, a possibilidade dele executar instruções com valores imediatos, né, a gente não vai conseguir fazer nada tão interessante. Tá? Mas isso é mais para vocês entenderem o funcionamento. Eu posso dar aqui um pulso aqui no clock para a gente ver ele ir para a próxima instrução, né? Então agora a gente veria ele incrementando, né? E aí veria que ele vai buscar a próxima instrução. Tá, beleza? Pois valeu, pessoal. Até a próxima.